Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Lisa. Então, vamos lá, eu vou fazer mais um vídeo para vocês sobre aqui experiência com Deus, tá? Esse vídeo de hoje. Eu tive uma pessoa, né, que falou assim para mim: "Ah, como você fala para mim que você viu Deus, se Deus nunca ninguém viu ele?" Vamos agora conversar sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá em João, o primeiro capítulo de João, tá? O Evangelho de João. Fala assim, olha. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado por Deus, né, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Aqui João Batista. A luz verdadeira que iluminava, né, a todos os homens, ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Aqui está dizendo que Jesus, ele veio para os judeus, né? Ele veio para os judeus, ele não veio para no caso que seria nós cristãos, nós seríamos chamados naquela época jebuseu, tá? É tanto que Jesus, ele foi crucificado fora de Jerusalém, porque se ele tivesse sido crucificado dentro de Jerusalém, a salvação era só para os judeus, e como foi fora de Jerusalém, então abrangeu os jebuseus, que são todas as pessoas que não é judeu, tá? Então, e aqui fala claramente que Jesus é Deus, tá? No entanto, a todos que o receberam, aquele que crê no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o próprio Deus encarnou, tá? Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, ou seja, o próprio Deus veio como unigênito do Pai, entendeu? Cheio de graça e verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primácia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça, ou seja, Deus deu a Moisés, né, a lei, as tábuas do Velho Testamento foi escrita pelo dedo de Deus ali no Deuteronômio, Êxodo, fala tudinho, que foi o próprio Deus que escreveu, tá? E aqui, ó, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ou seja, Jesus veio através da graça, ele veio para redimir nós, a nós todos. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, porque naquela época ninguém, antes de Jesus vir, ninguém tinha visto Deus. Aí fala aqui, ó, ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é o Filho, né? Que é o Filho que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Ou seja, ele veio como Filho, mas ele é o próprio Deus, ok? Aí vou falar bem aqui. Vamos aqui no 8, verso João 8, 14. 8, 14. 8, 14. Ora, disse aqui. 14, 8. Errei aqui. 14,
14:8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, é uma pessoa, uma só pessoa. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Porque o Pai, eles são três pessoas em uma. Pai, Filho e Espírito Santo. É igual nós somos carne, essa carne aqui, alma e espírito. A alma foi que pecou no Jardim do Éden. O Espírito é de Deus. São três pessoas em uma só. Então, Jesus também, ele é três pessoas em uma. E nós também somos três pessoas em uma. Lembra lá no Gênesis, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, somos a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Não que somos Deus, não é isso. Porque pecamos, a nossa alma que pecou, não foi o nosso espírito. Quando nós morrermos, a nossa alma, se ela se converter e aceitar Jesus verdadeiramente, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, essa vai para o céu. Essa é a alma que precisa ser restaurada. O nosso espírito, ele vai automaticamente voltar para Deus, porque ele é de Deus, é o fôlego de vida. Entendeu? O fôlego de vida. Mas a alma não, a alma que é pecaminosa. E Jesus disse, eu vim para os perdidos, para os perdidos que não tinha mais jeito. Ou seja, para aquela alma perdida, que não tinha mais jeito, que ele veio. Entendeu? E aqui fala que, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, farás as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, entendeu? E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, Jesus ele venceu a carne, ele era carne. Deus é Espírito e o Espírito Santo. Espírito Santo significa como a alma de Jesus. Amém, irmãos? Então, ele é o próprio Deus. Olha, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos por volta aí de 2 anos ou 3 por aí. E um dia eu tava brincando na escola, aliás, não era na escola, no quintal lá de casa. Tinha um pé de manga enorme, era grande demais. E abaixo, vocês sabem que debaixo de pé de manga, ele tava do lado da minha casa, ele tinha areia embaixo, ele não tinha vegetação nenhuma. Então, eu tinha aquela areia lá e eu gostava de brincar naquela areia. Eu brincava de fazer casinha, eu brincava um monte de brinquedo. Então, eu tinha umas bonequinhas muito pequenininhas assim, e eu ficava brincando com aquelas bonequinhas ali, e meia volta dava, eu tava enterrando aquelas bonecas, fazendo velório, porque eu tive uma outra experiência, que depois eu vou contar em outro vídeo, porque que eu tinha essa neurose, essa paranoia de estar enterrando morto. E aí, eu vou contar logo, que é pra emendar logo com esse vídeo, porque eu vi uma mulher, uma senhora, ela se suicidar. Eu era muito pequena e eu vi aquele suicídio daquela mulher e ficou aquilo na minha cabeça. Eu chorei tanto, que eu fiquei assim, meia ruim do juízo. Então, eu ficava no quintal lá de casa, brincando. Sempre eu tava enterrando alguém, Aí, daqui a pouco eu não tava enterrando uma pessoa, eu tava enterrando, eu fazia um monte de boneco, enterrava dizendo que era minha família, sabe? Aí um dia eu peguei e pensei assim comigo, eu não posso estar enterrando a minha família. Como eu posso estar enterrando a minha família? E aquilo ali, irmão, hoje eu vejo que era tipo um ritual de macumba, mas eu não sabia que aquilo ali era um ritual macabro, sabe? Eu não sabia daquilo. E aí eu chorei, olhei pro céu e eu falei, Deus, me ajuda. Chorando, dei 3 gritos. Jesus, eu não falei Jesus, porque eu não sabia que era Jesus. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu não quero mais brincar com essa brincadeira. E quando eu falei na 3ª vez, eu vi Jesus descendo do céu. Só que eu não sabia, eu chamava Deus, mas veio Jesus, ele ficou de trás de mim. Quando ele ficou de trás de mim, eu vi as vestes dele branca e eu vi a sandália no pé dele. E eu sabia que era Jesus.
Aí eu fiquei pensando assim comigo na minha cabeça, uai, mas eu chamei Deus, como é que vem Jesus? Entendeu? Porque eu era muito pequena, eu não entendia. Então, desde aquele momento, eu tinha mais ou menos por volta de 2 anos, 3 aninhos por aí, eu sabia que Jesus era Deus. Então, ninguém tenta me convencer que Jesus não é Deus, porque Jesus é Deus. E aqui na palavra está escrito que ele é Deus, entendeu? Ele é que manda no céu, na terra, no universo, em tudo, irmãos. E a outra prova, eu vou provar para vocês, quando eu estava no processo de libertação, né? O Senhor veio na minha cama, né? E falou assim para mim. Nossa, era muita tribulação que eu estava passando. E Deus disse assim, não... Eu falei assim, portanto, Senhor, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Só que eu não li o restante do versículo, né? Que está aqui em Romanos. Até me perdi. Romanos. Hoje eu estou demorando um pouquinho porque eu não deixei anotado. Romanos 8. Romanos, começa do 8:1, né? Fala bem aqui, ó. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não tem... Aí eu falei que tá, eu só falei isso aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que eu não terminei o versículo. Aí o versículo termina assim, ó. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, antes de eu terminar o versículo, eu não terminei, na verdade, Jesus pegou e me respondeu. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu falei, não, meu Senhor, tá escrito. Aí eu repeti, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que está em Cristo Jesus. Só que eu não tinha lido o versículo todo, né, que é o versículo 1. Então, o Senhor me falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sabia que ele estava comigo em cima da cama. Eu estava de joelho orando. E eu sabia que ele estava do meu lado. Eu sabia. Ele falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, sempre Jesus, ele sempre se apresentou para mim como Deus. E eu creio que ele é Deus. Desde eu pequenininha, dos 2 anos de idade, como eu falei para vocês, aproximadamente... que Jesus sempre se apresentou para mim como Deus. Então, vou contar outra para vocês. Quando eu falei aquele ali, negócio lá lá dos carioca, né, que eu falei para vocês que tinha uma fila enorme do lado da esquerda e do lado da direita, e do lado da direita não tinha ninguém. E a gente entrava na sala de espera, tava eu e mais 2 pessoas, e tava um senhor todo de branco, cabelo longo, assim, mais ou menos do tamanho do meu, ou talvez, mais ou menos do tamanho do meu, ou mais longo um pouquinho, cacheado, assim, um cacheado grande, e barba grande, assim, e eu lembro-me que ele era Deus. Eu tinha certeza que ele era Deus. E aí, eu olhei, eu vi aquelas pessoas zombando na fila esquerda, né, aqueles carioca, aquele sotaque, zombando de Deus, e olhava para a salinha onde a gente estava, tipo, tinha um vidro, e eles olhavam para a salinha e zombavam de Deus, tipo assim, e aí, Deus, e aquele sotaque bem chulo lá dos cariocas, sabe? Tipo assim, nós não precisamos de ti para nada, olha que temos dinheiro, estamos indo viajar, estamos curtindo a vida do jeito que a gente gosta, e daí, tipo assim, e aí Deus olhou assim pra mim, eu vi, quando Deus olhou, ele regalou os olhos pra mim, os olhos dele verde não, azul, azul, bem azul, e ele olhava pra mim, ele olhou pra mim, antes dele olhar pra mim, eu olhei pra ele e falei bem assim, eles devem estar indo pro inferno. Aí Deus regalou o olho pra mim assim, como se assim, tá virado. Aí ele pegou e disse assim, eles estão indo pro Pacífico. Foi assim que Deus falou pra mim. Eu fui ver, irmão. Agora, quem crê, crê. Não tô querendo obrigar ninguém a crer. Deus sabe da minha sinceridade do meu coração. Foi isso que eu vi. Ele é um senhor branco, sabe? Bem branquinho, a pele bem branquinha mesmo, assim, sabe? Branquinha, sem mancha nenhuma. Com a barba, com aquele cabelo lindo, assim, um cabelo assim, um cacheado longo,
e os olhos azul, meu Deus do céu, lindo. E muito bonito, aqueles traços finos. E ele dizia, eu sabia naquela hora que era Deus, eu sabia. Ele estava sentado num trono, entendeu? Eu estava com duas pessoas e eu vi ele sentado num trono. E ele dizia, e ele mostrava, tipo, ele... com os olhos dele, ele mostrava que estava irado com aquele povo que estava zombando dele. Aí eu disse assim, tipo, eu só pensava, não falava. Pensei assim, bicho, eles estão indo pro inferno. Aí ele pegou e respondeu pra mim assim, eles estão indo pro Pacífico, tá? Então foi isso que o Senhor me mostrou. E uma outra vez eu estava orando, né? E agora, depois eu vou falar pra vocês sobre esse senhor que eu vi. Eu vi um senhor sentado numa mesa, num trono, ele estava sentado num trono, ele estava sentado como se fosse numa mesa, ou como se fosse um piano. E ele olhou assim pra mim, de lado. E eu vi, aí eu sempre ficava perguntando, Senhor, quem é esse ancião? Quem é esse senhor? Com cabelão grande, com barba, um senhor tão bonito. Quem é esse ancião? Ancião de dia? Quem é essa pessoa? Eu sempre me perguntava. Então aí Deus pegou e me deu essa visão. Com os carioca eu vi Deus desse jeito, tá? Claro que eu já vi Jesus inúmeras vezes. Aí esses dias eu estava pensando, como assim Deus é assim, o cabelão grande, cacheado, com o olho azul, e eu nunca tinha visto o olho de Deus. E aí eu ficava pensando assim, isso, né? Eu tava pensando deitada. Aí Deus pegou e me deu uma visão real. Eu tava pensando na crucificação de Jesus, né? Eu tava pensando naquele senhor, aquele ancião, aquele Deus que eu tava vendo. Eu tava pensando naquele trajeto todo que Jesus fez, da crucificação. E aí eu tava lembrando assim, quando Jesus estava no Getsemane, que ele orou tanto, que ele estava tão angustiado com a morte, que ele sabia que ele ia passar com a morte, porque Jesus, ele venceu o pecado na carne, irmão, na carne. Ele doou a carne dele, entendeu? Ele doou a carne dele, só que ele não veio como Deus, ele era Deus, mas ele não agia sobre o pecado como Deus, porque se ele agisse como Deus, ele não vencia o pecado. E ele não tinha pecado nenhum, entendeu? Então ele tinha que vencer a carne como ser humano, como nós seres humanos. Então eu tava pensando nesse trajeto todo que o Senhor fez quando ele foi morto e ressuscitado. E então era no meu espírito, eu vou falar como era no meu espírito. Eu via no meu espírito Jesus quando ele descia do monte e que ele foi traído pelo Judas, quando o Judas deu o beijo nele, e eu via quando ele era amarrado. Eu via no espírito, irmão, eu não sei explicar direito. Sabe como é no espírito? É você abrir o olho, você tá com o olho aberto, igual eu tô olhando pra você, e você vê as coisas, só que você não vê ela como se fosse uma televisão. Tem visões que é igual a televisão, mas tem outras visões que é você tá aqui olhando como eu tô olhando pra você e eu vejo Jesus, igual eu vi quando eu falei pra vocês que eu tava aqui na minha sala, eu vi Jesus aqui na minha sala, em pé, e o meu espírito saiu de mim, eu tava sentada no sofá, meu espírito saiu de mim, e eu fui até ele, e abracei ele, botei a minha cabeça no ombro dele e chorei. Isso você tá acordada, você tá vendo. Então, dessa mesma forma, quando eu falei pra vocês que eu vi Jesus descendo do céu montado num cavalo branco, com uma espada na mão e disse que estava trazendo a espada na terra, foi desse jeito também, foi no espírito. Você tá acordada e você tá olhando com o olho aberto, você vê, tá? Então, eu vi Jesus sendo preso, de corda, assim, amarrado, e ele levava ele para ser condenado, quando ele saiu. E aí, depois, no espírito, o Senhor botava o prego aqui na minha mão e batia. Quando ele batia, eu sentia a dor do prego furando aqui em mim. Por 3 vezes, ó. Por 3 vezes eu sentia a dor do prego entrando aqui dentro da minha mão. E eu gritava, eu pulava em cima da cama, porque era dor no espírito, na alma. Na alma, irmão. Eu não sei se você entende o que eu tô falando pra vocês.
era na alma. Você está acordada, mas a sua alma está sofrendo essa consequência, essas coisas. Uma revelação que o Senhor está dando para você naquele momento, e você está passando aquele momento, você está sendo, como você está sendo crucificada, não como Jesus, mas sentindo a mesma dor que ele sentiu. Então eu estava com o braço assim, eu me via no espírito, com o braço estendido, igual ele na cruz, assim, só que a cruz estava no chão, e era como Jesus estava deitado na cruz, no chão, e eles estavam enfiando o prego. Então Jesus me mostrou como foi que foi enfiado o prego. Aquele prego grosso, né, quase sem ponta, botado na mão dele e enfiado, que rasgava assim, ó, e eles batiam tipo com uma marreta, um martelo grande, grosso, batia para entrar aquele prego. Então eu senti isso, foi essa semana, tem 2 dias isso que Deus me mostrou, 2 ou 3 dias, que Deus me mostrou isso para mim, no espírito, irmão. Eu senti, eu gritava em cima da cama, porque doía, é insuportável, eu não sei explicar para vocês. O quanto é insuportável você tá com a mão aberta, entendeu? E você sentir aquele prego grosso entrando, que ele não... Porque a pele aqui é dura, entende? A pele aqui é dura. Então, aquele prego, para entrar, entendeu? Eles tiveram que bater forte com um martelo, com algo, parecia um martelo de pau, sabe? Ou de ferro, e batia assim, e a pele assim, entrava junto com o prego, entende? Então eu dava aqueles pulos em cima da cama, porque eu não aguentava, era no espírito aquilo ali, mas eu tava passando aquilo ali. É uma coisa que você não tem como parar, não tem como evitar, você continua vendo. Quando Deus te dá a visão, você continua vendo, você continua olhando e vendo tudo isso. Então, eu queria dizer para vocês que sim, Jesus, ele veio como homem, como filho do homem, ele encarnou, ele é Deus todo poderoso. A palavra de Deus diz lá no Velho Testamento já, eu sou. Ele falou para Moisés, eu sou. Moisés perguntou, quem que eu falo que tu és? E ele disse assim, eu sou. Ele quis dizer, eu sou Deus, eu sou. Aí Moisés disse assim, mas Senhor, eu sou, como vou dizer para esse povo que eu sou? Aí o Senhor pegou, completou e disse assim, fala para eles que eu sou o que sou. Eu sou Deus e acabou. Calou a boca de Moisés, calou a boca da galera toda. Eu sou Deus e acabou a história, entendeu? Então, irmãos, creia, Jesus é Deus, ele sempre foi Deus. A palavra de Deus diz que ele se despiu da glória dele por 33 anos e meio. Ele se despiu da glória dele. É tanto que Jesus, ele veio nu, ficou na barriga da Maria, não trouxe nada, joia, nada. Ele veio, nasceu na manjedoura, né? Lá onde come os burros, os cavalos, os animais, ele foi colocado ali, humildemente, entendeu? Sem nada. Quando ele ressuscitou, a mesma coisa, os lençóis ficaram dobrados. Sabe por que dobrado? Porque na cultura judaica, quando você dobrava os lenços, você estava dizendo, eu voltaria a comer, voltaria a ceiar, entendeu? Então ele deixou os lençóis, deixou a túnica, deixou tudo. Ele não levou nada. Assim, quando nós seremos arrebatados, nós também seremos arrebatados e vamos deixar toda a roupa nossa, a nossa podridão que está aqui, a nossa roupa, nós vamos receber nas nuvens um corpo glorificado. Olha, eu vou falar para vocês outra coisa que Deus me mostrou. Quando ele saiu da terra, que ele foi ressuscitado, eu vi Jesus em pé, nas nuvens, e ele com as mãos aqui, olhou para o céu e tipo assim, tudo está consumado. Entende, irmãos? Então, eu glorifico o nome do Senhor, porque, irmãos, eu desde pequenininha, como vocês já contei um pouco do meu testemunho, que eu morri quando era pequena e Jesus me ressuscitou, né? Eu já contei outros lados aí. Então, para mim, ver Jesus, falar com ele, é normal, irmão, é normal. Desde pequenininha. Só que um dia,
Eu pensei que todo mundo tinha as experiências que eu tinha. Eu não tinha ideia que as pessoas não tinham isso que eu tinha. Então, muitas das vezes eu não falava para ninguém porque eu achava aquilo era tão normal para mim, tão normal ver Jesus, tão normal falar com ele o tempo todo, que eu cheguei a ser até mal agradecida, porque eu não agradecia a ele por eu ter tanto esses privilégios que ele me dava. Então, até que um dia o Senhor me falou que eu era mal agradecida, que eu era soberba, que eu era orgulhosa. E eu disse, onde sou orgulhosa? Como que eu sou orgulhosa? Eu vim lá da casa do pau a pique, lá do interior do Maranhão, e tô aqui, graças a ti, eu tô aqui, o Senhor me deu tudo que eu tenho aqui hoje. Foi o Senhor que me deu, o Senhor me trouxe aqui. Só que eu não entendia, irmãos, eu não entendia isso, porque eu era pequena, eu conheci Deus muito pequeno e eu não tinha noção das coisas. Eu passava perto de uma criança, as crianças manifestavam os demônios, era velhos, adultos, crianças, todo mundo manifestava o diabo. Então, eu não entendia o poder de Deus, eu não entendia, eu sabia que Jesus era Deus. Eu pensava que todo mundo tinha essas experiências que eu tinha. Até que um dia eu estava trabalhando no meu salão, né? E aí um dia eu tava falando assim, olha, fulana de tal fez um negócio aqui e ela falou assim, como assim você vê? Eu falei, não, eu vejo as coisas, Deus me mostra. Ela falou assim, pois eu não vejo nada, nem sonho. Eu fiquei chocada. O meu choque foi tão grande, irmãos, que eu passei dias e dias e dias e dias pensando, como assim? Tem pessoas que dormem e acordam e não vê nada, não vê o mundo espiritual, nunca viu Jesus, nunca viu nada sobrenatural, nunca viu o diabo também. Eu já vi o diabo, já vi várias vezes. O diabo, ele é o cachorro na coleira da mão de Deus. Ele só faz o que Deus permite, entendeu? Porque ele tem poderes limitados, entendeu? Então ele só faz aquilo que Deus permite. O diabo é o cachorro na coleira, na mão de Deus, tá? Então, irmãos, eu entrei em choque de tal maneira que eu não conseguia dormir mais. Então eu descobri que eu era sim uma mal agradecida, porque eu tinha todos esses privilégios e eu não sabia agradecer a Deus. Eu não sabia agradecer, oh Deus, obrigada por essa visão. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter me mostrado isso, por o Senhor me mostrar o sobrenatural, por o Senhor me mostrar tanta coisa grandes acontecimentos. O Senhor me mostra várias coisas no meio da família, na minha igreja, nos amigos, na vizinhança. O Senhor me mostra coisas grandes, sabe? Na minha vida também, Ele me mostra também. Então, é um privilégio e eu não sabia administrar isso. Eu não sabia. Eu ficava calada, eu era muito calada, eu ficava muito na minha, eu via as coisas e parecia que eu fingia que não via, sabe? Era isso. Eu fingia que não via e não contava pra ninguém. Porque como eu não confiava em ninguém, nem pro bem, nem pro mal, então eu virava, era como se eu fosse, tipo, como parecido, né? Um túmulo fechado, uma caixa fechada, trancada, um cofre, que ninguém tirava nada de mim, entendeu? Então, foi com o passar do tempo que eu vim entender, né? Que eu fui entender o privilégio que Deus me dá. E louvado seja o nome do Senhor, porque hoje eu agradeço Ele e glorifico o nome dEle mais ainda por esses, não somente pela salvação, né? Porque eu creio que a salvação veio para todos, mas a todos que aquele que crê não pereça, mas que tem a vida eterna, mas aqueles todos que se arrependem. Temos que se arrepender dos nossos pecados todos os dias, né? E agradecer, saber ser grata, assim. Às vezes acontece qualquer coisinha, agora eu tô dizendo obrigada a Deus, porque Deus falou que eu era tão mal agradecida, e aí Ele provou pra mim que eu era mal agradecida. Então, as pequenas coisas, eu digo, Senhor, obrigada, Senhor, me perdoe. Ai, esqueci de dizer obrigada. Obrigada, Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Um beijo pra vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E que eu rogo ao Senhor que vocês tenham uma experiência também com Ele, porque é muito bom a gente ter uma experiência com o Senhor, é tão gratificante, sabe? É muito bom, maravilhoso. O Senhor, Ele é lindo, Ele é perfeito. Ai, irmão, ele é tão perfeito, Ele é tão lindo, tão lindo.
Irmão, se eu for falar aqui mais coisa de Deus, ele é tão puro, a pureza do Senhor é tão grande. Ô, irmãos, é lindo demais, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, amém?